tentou acompanhar uma luta da WWE, mas ficou confuso com relação a como o resultado ele acontece, se desenvolve, ou não entendeu por que uma luta foi encerrada? Não se preocupe, porque nesse vídeo nós vamos explicar para você como funcionam as principais formas de luta da WWE e da luta livre em geral. E se você tiver alguma luta que a gente não abordar nesse vídeo e você quiser tentar entender, coloca nos comentários desse vídeo que nós vamos estar preparando um segundo vídeo, se for o caso, para poder explicar diferentes tipos de luta que vocês tiverem interesse, mas que vocês não saibam muito bem como funciona. Beleza? E não se esqueça de fazer aquelas coisinhas que a gente sempre pede para poder alavancar o canal. Se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações de quando colocarmos vídeos novos, dá um like nesse vídeo, comenta e, o mais importante, fique até o final, porque no final desse vídeo nós vamos explicar como é que funciona uma luta que aconteceu no Royal Rumble desse último domingo. Show que infelizmente eu não pude fazer um recap ao vivo que eu desejava por causa de um problema nas cordas vocais, de tanto que eu estou falando para fazer esses vídeos para vocês. Então, vem comigo, porque agora nós vamos falar sobre como funcionam as lutas da WWE. Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André e eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos. E se tem uma coisa que eu sei, que eu percebi ao longo desse tempo, é que a luta livre muitas vezes tem alguns finais que podem deixar até mesmo os apresentadores e os narradores lá nos Estados Unidos confusos. Ora, se lá nos Estados Unidos os caras conseguem se enrolar com relação a quem venceu determinada luta, com certeza nós aqui no Brasil podemos nos enrolar. E até mesmo os narradores em português que não têm culpa, porque muitas vezes as lutas têm finais completamente esquisitos. Então, para a gente poder entender como é que as lutas da WWE se concluem, como elas são definidas, é importante que a gente entenda algumas coisas. Em primeiro lugar, a gente precisa entender que nem toda luta na WWE ela tem a mesma regra ou as mesmas regras. Existe um padrão. O padrão das lutas da WWE são lutas 1 contra 1 com regras normais. Porém, existem lutas que fogem desse padrão. E por fugirem desse padrão, elas acabam tendo regras diferentes. São as chamadas lutas com estipulações. Essas lutas com estipulações, elas vão deixar claro nas suas regras quais são as regras que se aplicam e quais são as regras que não se aplicam a cada luta que você está assistindo. E isso ajuda você, quando você assistir um show, a entender por que o sino tocou e um determinado lutador foi declarado vencedor. A forma básica de luta é uma luta 1 contra 1, mano a mano, com as regras normais da luta livre. Em geral, essas regras elas vão ser obedecidas em qualquer liga normal, uma liga que não seja uma liga com estipulação, por exemplo, uma liga com lutas mais violentas, ou seja o que for. Se for uma liga como a WWE, a AEW, a TNA, ou New Japan, ou alguma liga no México, as regras vão ser basicamente as mesmas. A luta ela se encerra com uma de 4 formas de decisão. Essas são as 4 formas básicas. Às vezes eles inventam uma quinta e eu vou comentar já já. Mas as 4 formas básicas pelas quais uma luta pode se encerrar é por encostamento ou pinfall, por submissão, por desclassificação ou por count-out, que é a contagem de um lutador fora do ringue. A forma mais clássica de uma luta se encerrar é o pinfall, ou a submissão. E essa forma, ela vem oriunda da luta olímpica clássica. Aquela luta que você acompanha nas Olimpíadas, tanto a luta greco-romana quanto a luta livre. A diferença é que se você já acompanhou uma luta dessa na Olimpíada, você percebeu que o encostamento ele acontece quando um lutador coloca o oponente com os ombros no tatame e o juiz dá um tapa no tatame, identificando o pinfall, identificando o encostamento. Já na luta livre profissional, como a gente vê na WWE, AEW, TNA, New Japan, AAA no México, na BWF aqui no Brasil e tantas outras federações pelo mundo, o encostamento se dá quando um lutador coloca os 2 ombros do oponente no chão e o juiz bate 3 vezes, 3 segundos. Se isso acontece, a luta se encerra e o lutador que colocou o oponente com os ombros no chão é declarado vencedor. Então, essa é a forma clássica e básica de encerramento de uma luta de luta livre. É a forma que todo mundo identifica quando vê uma luta. Se vê uma luta e o juiz está fazendo isso, ele já identifica como sendo luta livre. E isso vem desde sempre, desde o século XIX, desde o século XX, desde o começo do século XX, essa forma de encerramento de luta é utilizada. Também sempre foi muito utilizado a submissão, que nada mais é do que um lutador colocar uma chave ou uma imobilização
no adversário, fazendo com que ele bata no tatame ou bata no adversário, pedindo para que a luta seja encerrada. Também é uma forma clássica de encerramento de luta. Muitos lutadores tiveram como seus golpes finalizadores golpes de imobilização, como por exemplo Chris Jericho, que até hoje luta na AEW, que tem o Walls of Jericho, e o Bret Hitman Hart, que tinha o Sharpshooter, né, que era um dos golpes que, assim, desde a minha infância eu olhava e falava, cara, esse golpe é legítimo, porque se ele chegasse e jogasse o seu corpo para trás, ele poderia até mesmo machucar a coluna do adversário. Mas o fato é que na submissão, na imobilização, como aquilo é roteirizado pré-determinado, os lutadores eles não vão aplicar a força necessária para realmente machucar o adversário. Então eles vão apenas encenar a coisa, mas é uma outra forma legítima de encerrar uma luta. A terceira forma é a desclassificação. E o que é desclassificação? Você pode pensar assim, poxa, mas na luta livre eu vejo gente dando cadeirada, usando sino, cinturão de campeão e batendo no adversário. Pois é, tudo isso é ilegal. Tá? Só que é aquele negócio, eles fazem a luta de uma forma de entretenimento, uma forma de entreter você. Então, como é que eles vão fazer isso? Eles vão fazer isso de uma forma que o vilão sempre roube para tentar vencer a luta. E como é que ele vai fazer isso? Ele vai tentar utilizar essas armas nas costas do juiz. Então, o que pode causar uma desclassificação imediata numa luta? É quando o lutador, ele dá um golpe baixo no adversário, ou quando ele utiliza uma arma alheia à luta, então uma cadeirada, um bastão de kendo. Outra forma de desclassificação imediata é quando um lutador alheio ou uma pessoa alheia à luta ataca um dos oponentes. Se isso acontece, o lutador que sofreu o ataque, ele vence a luta por desclassificação. O outro, ele acaba perdendo. Existe também uma terceira forma de um lutador ser desclassificado. E isso acontece quando esse lutador, ele aplica uma chave ilegal no seu oponente ou faz um movimento ilegal. A chave ilegal, ela pode acontecer, existem 3 chaves ilegais. Você não pode botar o dedo no olho no adversário, ou seja, você pegar e meter o dedo no olho do adversário, você não pode fazer isso. Você não pode fazer aquele fish hooking, que nem no UFC antigo, e você não pode enforcar, que nem no UFC antigo, você também não pode fazer isso. Se você fizer qualquer um desses 3 movimentos, o juiz ele abre uma contagem de 5. Se ele chegar até o 5, o lutador é desclassificado. Uma outra forma de você ser desclassificado, e que faz, na verdade, o juiz abrir uma contagem de 5, é se você atacar um oponente com ele estando nas cordas. Se ele está nas cordas, segurando as cordas, pela regra, ele está seguro. Ele não pode ser atacado. Se ele for atacado estando nas cordas, o juiz começa uma contagem de 5. 1, 2, 3... Chegou no 5, continua atacando o adversário nas costas, o lutador que está atacando é desclassificado e o lutador que está sendo atacado vence a luta. Então essas são as formas que você pode ser desclassificado. Ah, mas André, eu vi um lutador dando uma cadeirada nas costas do outro e o juiz não desclassificou. Por quê? Bom, por 2 motivos. Seja porque o juiz não viu, isso pode acontecer, ou seja porque a luta teve uma estipulação que suspendia essa regra, e nós vamos falar sobre essas estipulações a seguir. A quarta forma de uma luta se encerrar, a quarta forma clássica de uma luta se encerrar é pelo count-out, que é a contagem de um lutador quando ele está fora do ringue. Pela regra, o lutador ele tem que lutar dentro do ringue. Ele pode sair, mas se ele sair, ele tem 10 segundos para voltar ao ringue. E o juiz ele tem a obrigação de começar a contar 1, 2 até o 10. Se chegar no 10 e o lutador não retornar para o ringue, ele perde a luta e o lutador que está no ringue vence a luta. É simples assim. Ah, mas André, eu vi uma luta que os lutadores saíram do ringue por mais do que isso. Gente, a gente precisa entender que o juiz ele vai contar até 10, mas de acordo com o roteiro. Se tiver uma coisa que estiver acontecendo do lado de fora do ringue e está demorando, o cara vai levar 1 minuto para contar até 10. Por quê? Porque o que mais importa é a história se desenrolar do lado de fora do ringue. Agora, vão ter situações em que as estipulações vão suspender essa regra. E esse é o segundo motivo pelo qual você pode ver 2 lutadores lutando por 5 minutos do lado de fora do ringue e não acontecer nada. É porque a estipulação da luta disse isso. E o que é a estipulação? A estipulação
é uma forma de luta que tem regras diferenciadas. Ou seja, aonde estas regras, essas 4 formas de uma luta se encerrar, algumas delas não se aplicam, ou todas elas, dependendo da luta. A forma mais clássica dessas regras não se aplicarem é quando a luta é uma briga de rua, ou alguma regra parecida. Por exemplo, no ano passado, no WrestleMania 40, o main event, a luta principal no domingo, foi uma luta com as regras da Bloodline. E as regras da Bloodline, que era o grupo do Roman Reigns, o campeão, que estava lutando contra o American Nightmare Cody Rhodes, essas regras diziam que a luta não se encerrava por count-out e nem se encerrava por desclassificação. Então, quando isso acontece, essas 2 regras não se aplicam. Então, a luta apenas se encerra por pinfall ou por submissão. Por isso que nesse tipo de luta, tu vai ver lutador andando pelo estádio por 5 minutos, você vai ver lutador dando cadeirada, cintada, jogando o cara em cima da mesa, porque essas 2 regras elas não se aplicam, elas não encerram a luta, beleza? Então, briga de rua, street fight, né, em inglês street fight é o nome, bloodline rules, hardcore rules, é uma terminologia mais antiga do início do final da década de 90, início dos anos 2000, para essas lutas que não tinham desclassificação e count-out. Então, são formas, nomenclaturas desse tipo de luta. E quando a nomenclatura aparece no show, geralmente os narradores eles vão explicar quais são as regras que se aplicam e não se aplicam àquele tipo de luta. Uma outra luta, que inclusive aconteceu recentemente no Royal Rumble, e que não tem nenhuma dessas estipulações, é a luta de escada. A luta de escada é uma luta que simplesmente as regras clássicas de encerramento da luta não se aplicam. Você não ganha por pinfall, por encostamento, você não ganha por submissão, por desclassificação, por count-out. Você só vence a luta se você subir a escada e retirar do alto do ginásio o objeto que está pendurado, que pode ser um cinturão de campeonato ou pode ser também uma maleta, por exemplo, no caso do Money in the Bank, que é um tipo de luta onde o vencedor ganha um contrato para lutar contra o campeão da sua escolha a qualquer momento, durante o período de um ano. E ele fica carregando aquela maleta ao longo do tempo, dando uma esculhambada no campeão, para poder mostrar, olha, eu tô aqui, eu vou enfrentar você, não sei o quê. Tá? Então, a luta de escada, ela tem esse objetivo. Você sobe a escada, claro que você vai ter que bater muito no seu oponente, e nessas lutas de escada, eles usam muito as próprias escadas como armas, ou como plataformas de impulso sobre seus oponentes, mas o que importa é que esses lutadores, eles só ganham se eles subirem a escada e conseguirem pegar o objeto de desejo do alto da escada, beleza? Então, na WWE vão ter muitas lutas onde essas regras elas vão ser suspensas. No passado, por exemplo, era utilizado muito uma luta de submissão. E a luta de submissão era exatamente o quê? Era uma luta onde você não podia ganhar a luta que não fosse por submissão. Você não ganhava por pinfall, não ganhava por count-out e não ganhava por desclassificação. Você só ganhava a luta por submissão. Tá? Então, existem muitos desses tipos de lutas. E essas estipulações, elas vão determinar como que você vai vencer a luta. Tá bom? Existe também algumas variantes em relação à luta de 1 contra 1. Então, quando você não tem uma luta de 1 contra 1, você às vezes tem algumas regras específicas. Por exemplo, quando nós temos lutas de duplas, ou seja, 2 contra 2, ou lutas de equipes como 3 contra 3 ou 4 contra 4, ou seja, quantos forem de cada lado, a luta ela só pode ser encerrada por pinfall ou submissão pelas pessoas que são os lutadores legais na luta. E quais são os lutadores legais? São os lutadores que estão no ringue e que receberam o tag do seu parceiro por último. Nesses tipos de lutas por equipes, um lutador começa no ringue de cada lado e quando ele quer sair por algum motivo, ele bate na mão do seu parceiro que está do lado de fora e esse parceiro entra. Quando ele bate e o outro parceiro entra, o parceiro que entrou passa a ser o lutador legal da luta. Só ele pode aplicar o pinfall ou a imobilização. Se um lutador que não for legal fizer o pinfall ou a submissão, o juiz ele tem a obrigação de não encerrar a luta. E se o lutador que sofrer o pinfall ou a submissão não for o lutador legal, o juiz também não pode
determinar o final da luta. A luta ela só acaba quando os dois lutadores forem legais. E aí, muitas vezes, dá muita confusão. Em algumas lutas, acontece, eles fazem no roteiro, em que um lutador... Geralmente isso acontece quando os mocinhos estão vencendo. Os mocinhos, eles entram, vão finalizar a luta, só que eles acabam finalizando no lutador ilegal, geralmente porque a dupla vilã fez um tag, né, uma batida, sem que o juiz percebesse. Ela não precisa ser só na mão. O lutador pode estar correndo nas costas e o parceiro pode dar um tapa nas costas. Isso é considerado um tag legal. Então, o lutador que está no ringue, ele passa a ser ilegal, mas a outra dupla não percebe. Aí o outro lutador vem de fora, acaba surpreendendo e levando a luta. Isso é um cenário que é muito utilizado, principalmente um cenário em que os vilões eles dão um jeito de dar uma roubada na luta porque eles foram muito mais espertos, mas já vi isso acontecer também com mocinhos surpreendendo os vilões com esse tipo de vitória. Então, o que é importante a gente entender nesses tipos de lutas, de duplas, de trios, é que somente quem deu o tag por último é que é possível de aplicar ou sofrer pinfall e submissão. As regras de count-out e desclassificação, elas são válidas e geralmente quando acontecem, os dois membros de uma dupla são atacados, justamente para evitar essa confusão de quem é legal, quem não é legal. Enfim, eles geralmente fazem com que a dupla seja atacada e aí aconteça uma desclassificação. Uma coisa que é importante a gente falar aqui rapidamente, antes de entrar nas estipulações de lutas de múltiplas pessoas, é que essas estipulações de encerramento de luta não necessariamente determinam a mudança de título. Existe um tipo de regra especial em lutas de título que é a vantagem do campeão. A vantagem do campeão diz o seguinte, que um lutador, se ele for campeão, seja de qualquer título, ele só pode perder o título se ele sofrer um pinfall ou se ele sofrer uma submissão. Se ele sofrer um count-out ou se ele sofrer uma desclassificação, o lutador perdeu, ele pode ser o campeão, ele perdeu a luta, mas ele não perde o título. Por que isso? Isso é para evitar coisas do tipo, por exemplo, o lutador que... No count-out é mais fácil da gente entender, né? O cara sai do ringue, por exemplo, ele pega o campeão, joga para fora do ringue, prende ele em algum lugar, volta pro ringue. Dá 10 segundos, o campeão perdeu. Tá, mas ele não foi submetido e ele não foi mobilizado. Então foi uma forma esperta do cara ganhar a luta. Beleza, mas o título não muda de mãos neste caso. Então é por isso que em lutas de título é muito comum você ver o campeão tentando sair do ringue para tentar forçar o count-out e o desafiante indo atrás para pegar ele e trazer ele de volta para o ringue. Porque se o campeão ficar 10 segundos fora do ringue, o título não muda de mãos. O campeão ele quer mais ficar lá do lado de fora, enquanto que o desafiante ele vai querer trazer o campeão para dentro do ringue para poder encerrar a luta lá. E no caso da desclassificação, então seria muito fácil, ainda mais se ele tivesse parceiro, né? Por exemplo, você chega lá, o cara é o campeão, aí tu tem um parceiro do lado de fora, né? Aí você é o desafiante, aí o teu parceiro vai lá, dá uma cadeirada na tua cabeça, né? Não tem luta. O desafiante venceu a luta. Pô, mas vai trocar o título? Não faz sentido. Então, no caso da desclassificação, se você for o desafiante e você sofrer uma desclassificação por algum motivo, sofrer algum ataque, alguma coisa, o oponente ele vai manter o cinturão apesar de ele ter perdido a luta. Essas regras podem não se aplicar? Podem. Já aconteceu de terem lutas pelo título em que o benefício do campeão foi suspenso. Vi isso muito raramente na história da WWE e só vi o título mudar de mãos uma vez por causa disso. Foi lá atrás. Então, assim, não é comum você ter lutas de campeonato onde a vantagem do campeão é suspensa. Agora vamos para as lutas de múltiplos lutadores, que pode acontecer, por exemplo, com lutas de ameaça tripla, onde 3 lutadores lutam no ringue ao mesmo tempo, individualmente, ou lutas de 4 fatais, 5 fatais, 6 fatais, 8 fatais, onde você tem vários lutadores lutando no ringue. Nesses tipos de lutas especificamente, as regras de count-out e de submissão, elas são suspensas. E só vale a definição por pinfall ou por submissão. Sendo que, no caso do pinfall e do submissão, o lutador campeão não precisa estar envolvido na decisão para perder o cinturão. Ou seja, digamos que nós vamos citar como exemplo o main event do WrestleMania 30. Para mim, na minha opinião, uma das lutas que mais causaram comoção e vibração de uma plateia na história da WWE.
Foi uma luta de ameaça tripla entre o Daniel Bryan, o Batista, para quem não sabe, é o camarada que fez o Drax do Guardiões da Galáxia, e o Randy Orton, que era o campeão. Randy Orton era o campeão naquela época. E os três, eles foram para uma luta de ameaça tripla. E no final da luta, o Batista ele deu um powerbomb no Randy Orton. O Randy Orton, espertamente, porque ele era o campeão, ele rola para fora do ringue, porque ele não pode perder o título, ele pensando na cabeça dele, fora do ringue. Beleza, só que era uma luta de ameaça tripla. Quando o Randy Orton rola para fora do ringue, o Daniel Bryan ele vem e dá uma joelhada, né, no Batista, que era o Shining Wizard. E imediatamente ele aplica um Yes Lock, que era o finalizador, o golpe de imobilização finalizador dele no Dave Batista. Vejam que tanto o Daniel Bryan quanto o Batista não eram os campeões. O campeão era o Randy Orton, que estava do lado de fora do ringue. Mas o Daniel Bryan consegue fazer o Batista bater e desistir da luta. Como ele faz isso, o Daniel Bryan vence a luta. Ele consegue a definição da luta. E ele se torna o campeão mundial. Mesmo com o Randy Orton não estando envolvido na decisão. Ele estava do lado de fora. Então, em lutas de ameaça tripla, 4 fatais, 5 fatais, 6 fatais, 7 fatais, 8 fatais, seja lá quantos fatais, onde você tem vários lutadores no ringue, lutando individualmente por um objetivo, o vencedor, no caso de uma luta de título, o campeão não precisa estar envolvido na decisão para perder o título. Ele pode perder o título se outros 2 lutadores se envolverem na decisão. Por isso que os campeões detestam lutas de lutadores múltiplos, porque isso aumenta a chance deles de perder o título. Quando uma luta 1 contra 1, para perder o título, ele tem que perder a luta, efetivamente. Enquanto se tiver uma luta com 3, com 4, com 5, pode ter uma situação, uma confusão, onde outras 2 pessoas se envolvam na decisão e o campeão perca o título sem estar envolvido nisso. Então, basicamente, essas são as formas clássicas de você vencer a luta numa luta de múltiplas pessoas. Um detalhe importante. Em lutas de múltiplas pessoas, você não tem count-out e você não tem desclassificação. Por quê? Num cenário, por exemplo, de count-out, em que o lutador ele perde a luta por estar fora do ringue, você não tem como decidir qual dos outros lutadores que está no ringue é o vencedor. E se for uma desclassificação, dá de igual forma. Você tem lá o lutador A, o B e o C. O lutador C toma uma cadeirada na cabeça de uma pessoa do lado de fora do ringue. Qual dos outros 2 lutadores vai vencer a luta? O A ou o B? Ou pior, o lutador B pega, dá uma cadeirada no C. O B é desclassificado e perde a luta. O C recebe a cadeirada, ganha a luta. Poxa, mas o A não estava envolvido nessa bagaça. Então, neste caso, você não tem desclassificação. Então, quando você tem lutas de ameaça tripla, 4 fatais, 5 fatais, seja lá quantos fatais estiverem no ringue, como você não tem como definir o vencedor no caso de um count-out ou de uma desclassificação, você não tem essas regras. Essas regras elas são suspensas. Então, geralmente nessas lutas acontece de tudo, é uma confusão do caramba, entra arma para tudo que é lado no ringue, porque essas regras não se aplicam. Beleza? Bom, existem muitos outros tipos de lutas com especificações e estipulações diferentes. E se eu fosse falar sobre todas elas nesse vídeo, ele ia ficar um vídeo gigantesco. Então, fica já ligado, assiste o vídeo que vai aparecer aqui exatamente nesse momento. E, antes de mudar esse vídeo, não deixe de fazer todas aquelas paradinhas que a gente pede para alavancar o nosso canal. Você, ao fazer isso, você vai estar nos ajudando a crescer e fazer essa grande comunidade de luta livre no Brasil. Então, vem com a gente, fica ligado, até a próxima, fui!